Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do ESAG Vestibulares. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar sobre a lista de obras da FUVEST 2018. Vamos começar, são 9 obras aí, vamos fazer um percurso aqui que eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai mandar bem nesse vestibular tão importante do nosso país, um dos vestibulares, né, aí de grande importância para você entrar na USP aí, tá certo? Então a lista FUVEST 2018. Nós temos 9 obras, tá? Quero que você preste atenção, pegar essa lista no seu colo, ela está aqui na lousa, marcada de maneira cronológica para você ter uma segurança e entendimento do que ela quer. Uma dica importante aqui é que você tem uma preocupação da FUVEST com a ideia de romance. Olha, você tem pelo menos aí 6 romances e o romance você sabe que é um tipo, um gênero textual que nasce no início do século XIX, sobretudo com a ascensão da burguesia. Essa localização desse tipo de gênero me parece uma grande preocupação e depois como é que ele vai se desenvolvendo no passar do tempo e para cada um deles a sua peculiaridade. Né? Então, por exemplo, a gente começa com um romance indianista, depois um romance psicológico, um romance de tese, romance regionalista e assim por diante. Fora esses 6 romances, nós temos outros 3 gêneros que a FUVEST pede. Então você vai ter a poesia com Claro Enigma, o diário íntimo com A Minha Vida de Menina, da Helena Morley, e o conto, né? No caso, o livro de contos aí do Sagarana. Depois os outros todos romances. Então, para começar a falar um pouquinho do romance, até já para localizar a primeira obra que nós vamos falar aqui, que é Iracema, de José de Alencar, pensar o seguinte: com a substituição da lógica de poder, né, com a ascensão da burguesia em detrimento da monarquia, a lógica de governo, a questão do liberalismo econômico, chegou até a obra de arte, ou seja, o sujeito precisava vender aquilo e para vender precisava ampliar o público. E para atingir um público que não necessariamente sabia e dominava, tinha proficiência de leitura, por exemplo, para um soneto ou para as poesias que tinham ali, né, que é a máxima expressão do verbo, precisava simplificar as coisas. Por isso que o romance passou a ser escrito, aí uma preocupação com a prosa. O que é a prosa em relação ao poema? É o texto escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo, aí no papel ocidental, com parágrafos e tal. Fora isso, vendidos separadamente os seus capítulos, o que a gente vai chamar do romance folhetinesco. Então essa é a primeira lógica atrelada à ideia de romance que certamente a FUVEST quer que o aluno entenda, né? E o primeiro romance, então, Iracema, do José de Alencar, é um romance indianista. Vamos entender essa lógica. Partindo do princípio que o romantismo traz como base ideológica de sua escola as utopias, então na primeira geração a utopia nacionalista, a segunda geração a utopia de morte, a terceira geração a utopia de liberdade, vocês vão perceber que esses pilares eles estão diretamente ligados a um movimento de ascensão da burguesia, da Revolução Francesa. Para pensar na tríade que sustenta esse movimento, liberdade, igualdade e fraternidade, vai aparecer esteticamente aqui no romantismo também. Esse nacionalismo da primeira geração, todo mundo já ouviu falar, né? Aparece tanto na prosa quanto na poesia. Parar para pensar em Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né? Canção do Exílio, então, o Marabá, Ijuca Pirama, enfim. Pessoas que estavam trazendo uma idealização de nação, né? Não é um Brasil real, é um Brasil idealizado. E no plano da prosa, ou seja, do romance, surge o cearense José de Alencar, que vai criar um projeto de literatura nacional. Tem uma discussão acerca desse projeto, né? Ele queria trazer o que era ser brasileiro, só que do ponto de vista idealizado. Portanto, ele projeta para a chegada dos portugueses. Discute-se essa opção de projetar para a chegada dos portugueses. Ele escreveu isso numa época onde o Brasil já havia se desenvolvido em outros campos, sobretudo no que diz respeito à constituição das classes sociais. Era uma época que já haviam os escravos e no projeto dele ele abre mão de trabalhar uma identidade nacional com a questão dos escravos. Tudo bem, obviamente, na chegada dos portugueses não haviam escravos ainda. Bom, Iracema faz parte da tríade indianista, ou seja, 3 livros que contemplam aí essa busca por um projeto de literatura nacional. O primeiro deles aí, partindo da lógica do enredo, não de data de publicação, você tem o Birajara, que marca um processo anterior à chegada dos portugueses, uma história que só tem índios, né? Depois, Iracema, presta atenção agora, o pacto colonial, a chegada dos portugueses, a lógica de miscigenação, e depois o Guarani, né, que conta já com o processo de
colonização já avançado. O que nos interessa, então, é saber aqui Iracema. Uma questão, acho que legal da FUVEST de pensar é que ela trouxe, na maioria da escolha dos seus livros, aqueles livros que são os canônicos, ou seja, os principais livros dos autores, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas sem dúvida, junto com Dom Casmurro, o principal livro do Machado de Assis, o Curtiço, do Aloysio Azevedo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, a FUVEST tem um olhar bem tradicionalista em relação a essa escolha canônica. Obviamente que tem algumas exceções, no caso do Claro Enigma, do Drummond e outras coisinhas que a gente vai falar, como Cidade às Serras do Essa, mas de maneira geral é uma lista que quer uma atenção à tradição literária vinculada às obras canônicas desses autores. E Iracema está aí, né? Processo, então, de pacto colonial, primeiro contato de índios e brasileiros, né? Desculpa, índios e portugueses, melhor dizendo. A história, Iracema, um anagrama de América, olha essa utopia de nação, conta um princípio romântico tradicional, herói, heroína, conflito e redenção. Você tem o herói, que é o Martim, um homem branco, português, e a heroína, a índia Tabajara, Iracema, a virgem dos lábios de mel, né? Então, há uma idealização dessa relação, dessa primeira relação entre brancos e índios, né? A Iracema lá na caçada, dá uma flechada no Martim, aquela coisa, ele não oferece resistência, vai ser recebido na tenda de Araquém, o pai da Iracema, muito bem recebido. Então tem também uma idealização desse processo de colonização dos índios utópico, no fim, digamos, pacífico, né, que o José de Alencar representa. Bom, todas as questões que envolvem muita ação, o livro romântico ele traz prende o público muito em função da ação, né, e as guerras entre os pitiguaras e os tabajaras, enfim, e uma lógica de uma formação de um país a partir de uma miscigenação pacífica, né? O filho de Iracema com Martim, Moacir, o filho da dor, na linguagem tabajara, e a lenda de formação do Ceará. Nessa lenda de formação do Ceará também pode ser aproximada aí, no fim das contas, a formação do povo brasileiro. Então essa é uma ideia. O que você precisa lembrar é que do ponto de vista da linguagem romântica aí do José de Alencar, ele tem quase que uma aproximação da poesia, né, com muito lirismo, até o que pode ser considerado uma espécie de prosa poética aí, com muitas figuras de linguagem e um dado importante, muita adjetivação, tá? Então do ponto de vista da linguagem, pensar nessa perspectiva. E do ponto de vista aí da escola literária em si, uma idealização de nação, tá certo? A lenda de formação do Ceará, Iracema. Bom, depois de Iracema, a gente chega para um dos livros mais importantes da literatura brasileira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Olha, Machado de Assis vale ter uma atenção especial. Se você não leu, se você não conhece, presta bastante atenção, porque tem alguns pontos fundamentais aí para você entender. E, claro, entender por que o Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, é considerado aí um dos maiores escritores do planeta, né? Olha só. 1881 marca o início do realismo no Brasil, tá? Então essa obra do Machado de Assis, ele que escrevia anteriormente de maneira romântica, vai trazer uma reflexão. Aliás, tem até uma fofoca aí, é que em 1878 saiu aqui no Brasil o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, ano que o Machado tinha publicado a sua última obra romântica ainda, Yaya Garcia. Ele, enciumado com o sucesso que o Primo Basílio fez, muito em função do fato de que havia uma profundidade psicológica nos personagens que os personagens planos românticos dele não tinham, e ele devolve uma resposta para o Eça com o bombástico, escandaloso Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que tem de tão importante nessa obra, né? Por que todo mundo fala tão bem assim de Memórias Póstumas? Porque é um livro que ele reestrutura a lógica do romance romântico, ou seja, os personagens que até então eram planos. O que é o personagem plano? Que ele não quebra com a sua expectativa, passa a ser esférico. E ele rompe com aquela ideia de herói, heroína, conflito, redenção, ou conflito projetado na figura do vilão, né? Olha que interessante, o Brás Cubas, o personagem principal, o narrador da história, aliás, vale lembrar que é o gênero Memórias, né? O gênero Memórias é sempre quando tem uma pessoa mais velha que resolve contar suas memórias, a sua biografia, né? E aqui ele transforma essa situação onde o cara não está velho, o cara está morto, né? Então lembrar daquela reflexão do defunto autor, né? E sobretudo, dando para o narrador a rédea da história, uma figura que ele quer criticar. Olha que interessante. O vilão da história é, na verdade, quem conta a história.
Partindo desse princípio, quem é esse Brás Cubas, né? Quem é essa figura? É um burguês. O Machado de Assis e o realismo, de maneira geral, vão detonar, vão atacar as fraturas morais da sociedade burguesa. Quais são as fraturas morais? Os interesses econômicos, a quebra do estamento matrimonial, um princípio anticlericalista ligado ao adultério, enfim, todas as relações de ambição que se sustentam sobre o interesse ligado ao dinheiro, ao capital. Daí o Machado vai mostrar como é ridícula a vida desse sujeito que resolve contar uma história, escrever uma grande história de uma vida vazia. Então, a sacada desse livro é perceber o não dito, né, a entrelinha. Machado de Assis escreve um livro cômico, engraçado e irônico de maneira séria. Essa é uma perspectiva, ou seja, como é que eu vou falar uma coisa engraçada, uma coisa cômica, irônica de maneira séria? Isso é falado na voz vazia de um sujeito que resolve contar a história que não tem nada para contar, né? Essa é a grande sacada da ironia do livro. Então, Machado de Assis começa, né, com, imagina, o sujeito vai fazer a dedicatória de sua vida para quem? Para o verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver. Então, percebe que tem até uma aliteração nessa repetição consonantal que é como se fosse o verme roendo, o barulho do R, né? O verme roendo a carne. E é um jogo, uma análise interessante, né? O que dá a vida, no começo da vida, se começou pela morte, não é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, e sim o verme que vai fecundar o corpo com a ideia de morte, né? Tudo bem, verme fecundar parece uma coisa esquisita, mas o início, a abertura da história se dá com a dedicatória ao verme. Se a história começa pela morte, vamos falar do verme, né? E toda a história, na verdade, vai circulando em volta de um sujeito que tem uma pompa discursiva, mas que no fim das contas não tem nada a dizer, né? Seus relacionamentos amorosos que não vão para frente, então a Virgília, o primeiro amor de um homem com uma prostituta, a Marcela, depois a Inhaloló, não deu certo, a mocinha de 19 anos morre de febre amarela, enfim, um sujeito que a questão da escravidão também aparece com Prudêncio, uma questão importante que vai aparecer aí no livro, já o Machado apontando para essa problemática que vai ser discutida amplamente na literatura. Enfim, depois o final, o sujeito com uma ideia fixa que resolve montar um emplasto para deixar alguma coisa para alguém na vida, abre a janela, toma um vento encanado e morre. Enfim. E várias outras situações que demonstram, na verdade, o que a gente vai chamar de ironia anatômica, o que é e o que parece ser, né? Machado trabalha muito com essa questão. E aí mais alguns pontos que você tem que ficar atento. As intertextualidades, a ironia, a digressão. Digressão é quando o narrador entra psicologicamente na história e aí muda o tempo cronológico, ou seja, o tempo psicológico, por isso o romance psicológico, ele é completamente livre de marcação cronológica, né, o que a gente vai chamar da digressão, a entrelinha, o não dito machadiano, enfim. Os capítulos curtos, né, os microcapítulos, que é muito interessante, enfim, toda uma linguagem que leva a essa ironia, esse jogo cênico das máscaras sociais, tá certo? Então, o grande romance aí da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois, ainda no século XIX, nós temos o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Essa obra importantíssima, também uma das mais importantes do Aloysio Azevedo. No Brasil, nós temos uma separação do que é realismo e o que é naturalismo, tá certo? Tem uma diferençazinha importante você prestar atenção nisso. E o Aloysio Azevedo está muito mais associado ao naturalismo, né? Uma teoria, na verdade, da literatura que surge na França, com a figura do Émile Zola, que vai trabalhar com uma observação da sociedade do ponto de vista de um escritor que se coloca no lugar do cientista. Há um distanciamento, então, daquilo que você vai analisar e a conceituação do que nós chamamos de romance de tese. Portanto, toda tese tem um princípio científico e ela tem argumentos que a sustentam. No caso, os argumentos que sustentam o Cortiço são as teorias cientificistas do final do século XIX. Lembrar do determinismo social do Taine, o homem é fruto do meio, da raça e da história, isso é uma questão fundamental para o Cortiço. O darwinismo, né, o Darwin, a teoria da evolução das espécies, o comunismo do Karl Marx e o positivismo do Comte. Fundamentos que sustentam a tese do Cortiço. Cortiço se dá, né, um espaço, aliás, é uma questão importante da FUVEST, né, um livro, uma obra, cujo título é o nome de um espaço. Nós temos o Cortiço, nós vamos ter a Cidade e as Serras,
terras, nós vamos ter a floresta de Mayombe, espaços que determinam aí uma observação desses autores, desses narradores, sobre o comportamento das pessoas nesse espaço. Cortiço acontece no final do século XIX, no momento da Belle Époque tropical. Na verdade, o cortiço marca o final dos cortiços, né? Quando a população pobre foi empurrada para fora da cidade do Rio de Janeiro, chamada higienização social. E é curioso porque uma cidade como o Rio de Janeiro, cuja geografia são morros, né? Você empurra a pessoa para fora da cidade, ela vai morar no morro, portanto, o cortiço marca o início da formação das favelas no Rio de Janeiro, né? Então isso é interessante, tem contextualização com a revolta da vacina, então ficar atento também a essas perspectivas. Bom, e o Cortiço é um bairro, fica no bairro do Botafogo, e o narrador ele vai comprovar a sua tese através de um lugar completamente degradante, um espaço degradante que vai degradando o comportamento das pessoas. Tem duas condutas analíticas importantes desse livro. De um lado, a conduta analítica da ambição humana, e aí a gente vai falar da relação entre o Miranda e o João Romão, e do outro uma conduta analítica dos instintos, e aí vamos falar sobre a relação do Jerônimo com a Rita Baiana. De maneira geral, nós temos um confronto interessante, a presença dos portugueses aqui no Brasil, pensa que nós estamos no século XIX, os portugueses estão aqui desde 1500, e a literatura vai retratando onde que eles, em que lugar eles ocupam, né? O Cortiço ele traz pelo menos 3 classes sociais que os burgueses estão presentes, então, por exemplo, o Jerônimo, ele está na classe trabalhadora, ele é um trabalhador da pedreira. O João Romão é um arrivista, né, o pobre que quer ficar rico e não mede as consequências para isso. E o Miranda é um burguês, né, um homem de uma classe social e muito vinculado ao casamento dotal casado com a Dona Estela, uma brasileira, né? Bom, fora isso, nós temos a discussão dos instintos, ou seja, as pessoas que vão ser movidas por uma perspectiva zoomórfica. Isso é um fundamento da teoria do Zola, que é o sujeito imerso no meio degradante se comporta sem a tal da profundidade psicológica, ou seja, a profundidade psicológica desse sujeito se dá no âmbito aí do instinto, da violência, da sexualidade, essas questões todas. Bom, esses personagens, você vai perceber que o livro não tem um grande final, porque é como se fosse um retrato da realidade, um recorte que tenta comprovar as teses, né? E todos esses personagens, no fim das contas, vão ser degradados. Então, você pega o Jerônimo, por exemplo, era um trabalhador, né, honesto, fiel, no final da história troca o vinho do Porto pela cachaça Paraty, comete adultério, né, com a Rita Baiana, fica preguiçoso, então tem um lugar e no fim comete um assassinato, vira um assassino, né? Então você tem aí um abrasileiramento, claro. Quando o Aloysio Azevedo fala que esses personagens estão se abrasileirando ao se degradar, na verdade não é que ele concorda com isso, ele está fazendo uma análise social disso. A mesma coisa aplica-se ao arquétipo da mulher brasileira no que diz respeito à figura da Rita Baiana, né? Que é a mulher mulata, sensual e que transa por instinto, digamos assim, né? Então tem toda essa questão. E esses personagens todos, vocês fiquem tranquilos que eles seguem a regra da degradação, do determinismo, né? Eu falei do Jerônimo, posso falar da Pombinha, né, que era virgem, depois se torna prostituta, depois lésbica, enfim. A questão da homossexualidade aparece aqui também como uma deformação moral, isso é um ponto interessante de se dizer em relação ao final do século XIX, né? Está no mesmo caldeirão, o assassino, a prostituta, o homossexual, né, com várias figuras, né, o Albino, a Leonie, enfim. Então um romance muito interessante, tem a questão da escravidão também com a Bertoleza, né, a exploração do João Romão, aquela coisa de falsificar a sua carta de alforria e depois no final trair essa... E o João Romão também, não sei se vocês concordam, mas é a pior figura humana de toda a literatura brasileira, né? Ele faz de tudo e de pior para poder chegar onde quer. Tem a questão do darwinismo social, que ele é pobre, depois ele vai querer se comportar como rico, frequentar teatros, jantares, ler romances, enrolar o bigode, né? Tem essas coisas todas. Bom, Cortiço é uma obra genial também. Depois chegamos ao romance fantasista. Olha que é um dado importante. Esse é o único romance de literatura portuguesa. A FUVEST escolheu apenas um de Portugal, né? Uma coisa que não é comum acontecer. E
ela traz um romance aí da fase final do Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. O Eça de Queiroz, ele é reconhecido, ele é estudado, sobretudo na sua segunda fase, que é do realismo agudo. Ele tem 3 fases. A primeira romântica, que é pouco estudada, do realismo agudo, onde aparecem suas principais obras, então Primo Basílio, Os Maias, O Crime do Padre Amaro, e depois, em sua terceira fase, é a fase que a gente chama de realismo fantasista ou realismo fantástico, onde ele vai escrever obras como A Ilustre Casa de Ramírez e aqui A Cidade e as Serras, que é o que nos interessa. O Eça de Queiroz, ele fez parte de um processo revolucionário que foi a inserção do realismo na literatura portuguesa, participou ativamente das conferências democráticas do Cassino Lisbonense, que eram fruto da efervescência e da polêmica que aconteceu lá em Coimbra, a famosa questão Coimbranco, Antero de Quental. Ele ministrou uma conferência sobre o que era o realismo e tal. Bom, nessa terceira fase, ele vai tentar fazer as pazes com Portugal, que ele sempre bateu. Digamos que em sua fase realista, no realismo agudo, ele bateu muito nos valores, no atraso, digamos assim, de Portugal, e nessa terceira fase ele cria uma tese. É também um romance de tese, apesar do romance fantasista. A ideia de fantasista aqui é que ele cria um simulacro de realidade onde ele defende a sua tese. Essa tese, vocês vão perceber que está no próprio título, né? Não é A Cidade ou as Serras, é A Cidade e as Serras. Ou seja, uma tese da possibilidade de equilíbrio entre a cidade, que é Paris, na França, né, e o espaço de desenvolvimento da tecnologia, do avanço e tal, com a simplicidade e a verdade das relações humanas de Tormes, uma cidade das Serras de Portugal. Bom, essa conexão, para defender essa tese, ele cria um personagem que é o Jacinto de Tormes. O narrador é um colega de faculdade, José Fernandes, que vai começar a história narrando os seus antepassados, o seu avô, o Galeão, depois o seu pai, o Cintinho, a origem de toda essa família. Coisas até, um livro bem engraçado, na verdade, irônico pra caramba, né? Onde ele conta lá a figura do avô, o Galeão, que se tornou miguelista, porque Dom Miguel, ele escorregou numa laranja, Dom Miguel passou e ajudou ele a levantar. Então, quer dizer, não, já apontando para uma localização ideológica alienada, de alguma maneira, do homem rico que muda para Paris, enfim. E Jacinto, ele é um bom vivant, né? Um homem que mora em Paris, no apartamento 202 da Champs-Élysées, Campos Elíseos, e vive as benesses da civilização, chamado aí de príncipe da Gran Ventura, sempre em bistrôs, rodeado de mulheres, festas, enfim, exercendo funções pouco ligadas ao proletariado, né? Então, bem um homem rico, né? E um apartamento que é legal que ele traz tudo aquilo que tinha de mais civilizado na época. Então, assim, tinha elevador, tinha mesa que subia, descia, tinha amarrador de cirola, olha só cada coisa, né? Que no fim das contas depois vocês vão perceber que é uma discussão de que para que serve tudo isso. Uma biblioteca de muitos livros, uma das maiores bibliotecas ali da região, enfim. Um colador de selo, caneta esferográfica, luneta, sabe? Coisas elevador para comida da cozinha, enfim. E ele acreditava na civilização, né? Para ele, a suma tecnologia era uma fórmula. Suma tecnologia vezes suma potência era igual a suma felicidade. Bom, entender essa obra, A Cidade e a Serra, são 2 partes. Eu costumo até dividir em 4, né? Porque a primeira parte é o encantamento com a civilização, depois se torna desencanto com a civilização quando ele percebe que as coisas são meio falsas entre as pessoas, né? O relacionamento, sobretudo quando ele faz 2 leituras. Olha só, o Antigo Testamento, né? Eclesiastes da Bíblia e o filósofo pessimista Schopenhauer. Imagina, o cara juntou Eclesiastes com Schopenhauer, somado a isso veio uma festa de aniversário que ele percebeu que estava todo mundo ali na casa dele, só interessado no dinheiro dele, na importância dele. Um dia depois lá estoura um cano da parede e ele fala, puxa, eu acho que eu vou para Tormes finalmente resolver um problema de exumar os corpos dos meus parentes, porque tinha tido um acidente lá no cemitério e tal. E ele resolve ir para Tormes, e quando ele vai para Tormes, a gente vai para a segunda parte da obra, a parte primeiro com encantamento com o campo, onde ele, enfim, vê a tranquilidade, percebe uma natureza verdadeira, né, a real, porque se você pegar a natureza de Paris no final do século XIX, era paisagismo, né, não era a natureza. Tem uma descrição dessa chegada dele de trem, tem uma questão curiosa que o funcionário, o Grilo, fala assim, né, meu patrão sofre de fartura, e coloca as malas dele num vagão e ele entra num outro vagão, e esse vagão não vai para Tormes, enfim, né?
E ele chega em Tormes, então fica super contente, alegre e tal, a princípio confundido com o avô, o pessoal chamando de miguelista, uma coisa que não era legal. Tem uma questão importante da Guerra Civil Portuguesa, que é a vitória dos liberais contra os monarcas, né, os miguelistas. Mas depois ele começa a perceber que o campo é bom, que o campo é um lugar tranquilo, mas também falta as coisas que ele tinha em Paris, né? E vai buscar, vai trazer o máximo de civilização que ele pode para aquele povo e passa a ser chamado então de Dom Sebastião, né? Outra figura importante aí do momento da ascensão de Portugal ao seu grande império. Enfim. O fim, a tese, no fim das contas, é que ele busca esse equilíbrio. Então ele vai trazer benesses para a sociedade, desde de aumentar o salário das pessoas, construir um cinema, questões de farmácia, essas coisas todas, e ele vai encontrar o verdadeiro amor, né? A Joaninha. Aliás, Joaninha é um dado importante. Joaninha representa um Portugal simples, mas verdadeiro no seu amor. Tem uma intertextualidade com uma outra obra chamada Viagens da Minha Terra, do escritor Almeida Garré, que inclusive fazia parte da lista da FUVEST, agora saiu. E lá no livro do Almeida Garré, a Joaninha dos olhos verdes representava a esperança de um Portugal jovem, futuro. E aqui, não por acaso, essa de Queiroz escolhe o nome de Joaninha para representar o amor verdadeiro de Jacinto, né? Então, o equilíbrio se dá quando ele traz toda a civilização da cidade para Tormes, encontra o amor verdadeiro, vai formar uma família, enfim, vai tentar trazer uma espécie de final feliz aí até, né? Uma ideia de equilíbrio, que é a proposta, que é a tese do Eça de Queiroz, em seu último romance. Mas só lembrar uma coisa, ele foi publicado em 1901 e o Eça morreu em 1900, portanto é um romance considerado póstumo, que foi publicado pela filha dele, com uma revisão até meio esquisita ali, mas que saiu aí o último livro desse escritor, beleza? Bom, depois de A Cidade e as Serras, nós vamos para Vidas Secas, um dos romances mais importantes da segunda fase do modernismo, tá? Aqui nessa segunda fase a gente chama do romance de 30, o romance regionalista. O Graciliano Ramos é o grande representante, junto lá com a Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, figuras importantes aí que vão trazer um olhar muito crítico para a sociedade. Então, a segunda geração modernista, chamada de geração de consolidação, vai consolidar, né, os valores da primeira geração heróica, que tinha por princípio trazer o homem pobre, enfim, uma reflexão de caráter social aí para a literatura. E Vidas Secas, o próprio nome diz, já aponta para essa localização regionalista da seca do Nordeste. Então, uma questão importante, que é uma formulazinha até para o aluno que está estudando entender o que rege a vida seca desses personagens, né? A gente vai trazer uma ideia de seca existencial igual a seca social mais seca natural. Vamos entender esse negócio. A seca natural está ligado a esse lugar do regionalismo, lugar da seca, então é um semiárido, um lugar que chove pouco, né? E a seca social é a localização dos pobres nesse lugar natural. Portanto, a soma do social com o natural é o existencial, e por isso vidas secas, uma vida que é seca, né? Uma vida existencial. É interessante falar dessa localização do povo pobre porque você vai ter nesses mesmos espaços do sofrimento da seca os proprietários de terra, os latifundiários que não sofrem, por exemplo, com a questão da seca natural, né? Tem as benesses sociais do que subvertem a lógica do romance, da questão natural. Bom, só pensar, por exemplo, no seu Tomás da Bolandeira, né? Que tinha uma cama de couro, que assim a Vitória sonhava. Bom, já estou falando dos personagens, vamos lembrar. Vidas Secas, ele nasce com a publicação de um conto chamado Baleia no jornal, as pessoas leram, gostaram e falaram, pô, desenvolve isso. E é muito interessante, é um romance do ponto de vista estético muito bem elaborado. Quando eu falo estético, eu estou falando da relação de forma e conteúdo, ou seja, você tem 13 capítulos e esses 13 capítulos representam de maneira circular uma seca e outra seca. Então você tem 13, né? Você tem Mudança e Fuga, o primeiro e o 13º capítulo, que representam, na verdade, a passagem de tempo de um ano, né? Do ponto de vista do lugar também é a seca do Nordeste, não se sabe exatamente qual que é a localização, porque não é mencionado no livro, mas poderia ser Pernambuco ou Alagoas, que estão diretamente ligados à biografia do Graciliano Ramos. Ele vai fazendo recortes, na verdade, desses personagens, e ele vai nos apresentando esses personagens em separado, dessa lógica dos retirantes. O que é a lógica dos retirantes? É você ter uma família
que tem um emprego, né, e vem a seca, ela é demitida, ela precisa pegar suas coisas, se mandar, né? Essa cíclica em volta do espaço da seca, ela é eterna, né? Então, funciona, a história também acaba e ela pode continuar até que, no fim, todo mundo morra, essa é a ideia. Uma miséria desgraçada, né? E nós temos lá uma família composta pelo Fabiano, pela Sinhá Vitória, pelo menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Todos eles imersos num mundo de resignação, não subvertem a ordem das coisas, né, e aceitam um mundo, uma existência pacífica diante da problemática da exploração social e natural. Exploração natural não, mas a problemática do semiárido. E no fim das contas você vai percebendo que eles vão vivendo para sobreviver, né? Então eles são oprimidos pelo clima, pelo soldado amarelo, pelo patrão que dá o dinheiro, paga o dinheiro errado pro Fabiano, enfim, o tempo todo vinculados a essa problemática. Vale lembrar que esse romance também, os personagens não têm uma grande profundidade psicológica, a profundidade psicológica ela é limitada no sentido da sobrevivência e da ambição de sobrevivência, no fim das contas, e a cachorra-baleia também tem um grande destaque, né? A cachorra tem nome, os meninos não. O menino mais velho e o menino mais novo nem nome tem. Você tem uma despersonalização do homem e uma antropomorfização da cachorra. A cachorra ela tem sentimentos, ela tem profundidade psicológica, ela tem nome, ironicamente o nome de um animal marinho, gordo, né? E uma cachorra vira-lata, magrela, uma baleia, né? E interessante desse livro é que quem morre é a baleia, ou seja, aquilo que traz humanidade do livro é justamente aquele que morre. É quase como uma simbologia da destruição e da despersonalização do sujeito, da humanidade que aparece nessa vida. A despersonalização, a falta de vida, a vida que secou, a vida que murchou. Tá? Então, muito interessante esse romance, analisar essa circularidade em volta da seca, os 13 capítulos, enfim. Presta atenção porque, como é do ponto de vista estético, ele é muito bem fechadinho, esse romance, também chamado de neorrealista, fica fácil para você poder se virar com as questões e tal. Tudo bem? Bom, depois de Vidas Secas, nós vamos chegar numa novidade aí da lista da FUVEST, que é o Minha Vida de Menina, de Helena Morley, do gênero diário. Olha, esse livro parece estranho para as pessoas, né, nunca estudaram quem é essa Helena Morley, por que a FUVEST resolveu trazer esse livro tão diferente, que nunca apareceu nos vestibulares. A gente sempre analisa a lista da FUVEST e tenta entender os porquês, né? No final da década de 90 aí saiu um artigo do professor da USP, Roberto Schwartz, que é chamado Duas Meninas. E nesse artigo ele vai discutir a questão desse livro muito em comparação com Machado de Assis. Certamente, essa é uma dica para vocês, dê uma lida nesse artigo, procura aí na internet, né? Duas Meninas, do Roberto Schwartz, porque certamente a escolha desse livro tem a ver com essa crítica literária de aproximação com Machado de Assis. Mas olha, Helena Morley, na verdade, é um pseudônimo, ela se chama Alice Caldeira Branch, né, um sobrenome aí inglês, de uma mulher que publicou apenas um livro, né? Então ela tem um único livro, é esse livro, mas que foi inclusive traduzido, teve uma carreira internacional, até traduzido pela famosa poeta Elizabeth Bishop, né? Que vai então contar a história. Olha que interessante, em 1942 ela publica um diário íntimo de 1893. Então quer dizer, entender esse livro é publicado em 42, mas que conta o final do século XIX. Quem é Helena? Helena é a autora desse diário, que conta 3 anos de sua vida, de 1893, 94 e 95. Ela é uma menina, né, dos seus 13 aos 15 anos, que vai escrever um diário, e esse diário conta um pouco da vida, da realidade, e é interessante, certamente a FUVEST quer que você perceba qual é o olhar de uma menina de 13, 14 anos para a sociedade do final do século XIX. E onde que é essa sociedade? Diamantina, em Minas Gerais. Uma Diamantina que vive já os processos de uma decadência da exploração do ouro. Vocês sabem que o ciclo do ouro já se passou pelo menos há um século, né? 1700, enfim, 1600 para 1700, e lá no final do século XIX, 1890, o pai dela ainda trabalha como explorador de minérios,
E ela, uma menina, imagina, numa época que não tinha nem luz elétrica, não tinha energia elétrica, imagina como é que era a realidade. A realidade dela era a escola, a vida em família, a vida com os vizinhos, e ela vai discutindo essa vida. Aliás, o fato dela escrever o diário traz uma questão importante, que é a questão da educação, porque foi incentivado por um professor de português. Então a questão da escrita aparece aí. É interessante pensar também que, obviamente, que isso tem um trato literário aqui em 1942, você vai perceber que é uma menina de 13 anos, mas está muito bem escrito, obviamente que isso passou aí por uma análise, e isso pode ser que seja aí uma questão importante também. E aí esse olhar dessa menina, dessa Helena, ela é uma menina muito questionadora, muito ligada ao empírico, né? Então, assim, imagina, uma sociedade super tradicional, mineira, final do século XIX, ela observando como as coisas aconteciam, então a relação dela com os primos, com a avó, que ela gostava tanto dela, e as pessoas achavam ela meio diferentona, assim, porque ela era questionadora, né? Então tem uma questão uma pitadinha aí desse lugar da independência feminina, mas, claro, circunscrito a toda uma questão de idade, uma questão de localização temporal e tal, mas que é legal porque ela é muito questionadora, né? Então aparecem temas ligados à família, a esses eventos sociais que eram festas, velórios, né? A questão religiosa, onde muitas vezes, mesmo acreditando em Deus, questionava aquela coisa de que, né, das explicações dadas em função, porque Deus quis e é assim que tem que ser e tal, ela sempre muito crítica em relação a tudo isso. Então, acho que entender o olhar dessa menina de 13 anos para essa sociedade no final do século XIX é também muito reveladora para entender, gente, o processo de formação do país, da identidade nacional, a questão dos negros, ainda mesmo após a abolição, ainda circunscritos a uma não inserção ao mercado de trabalho, enfim. Ela que gostava de ficar na cozinha, muito mais do que na sala de estar, uma menina que era enfim, sem as moralidades e preconceitos ligados aí a uma sociedade tradicional. Acho que vale a pena ter essa atenção. E o gênero diário também apresenta, né, sempre, né, uma data e depois a questão da primeira pessoa, que é um foco narrativo típico desse gênero. Tudo bem? Então, Helena Morley, Minha Vida de Menina. Depois, 1946, vem a FUVEST com o primeiro livro de Guimarães Rosa, Sagarana, os 9 contos. Puxa vida, 9 contos, tem que ler os 9 contos, se não leu, vai procurar pelo menos um resumo de cada um, porque certamente a FUVEST não tem um número de questões suficiente para dar conta de 9 contos. Então como é que eu acho que ela vai fazer? Ela vai colocar um trecho de um dos contos e depois nas alternativas vai dizer, olha, de que conto tiramos esse trecho? Aí coloca o nome dos contos. Ou uma crítica sobre algum dos contos, ou sobre aspectos dos contos ou das personagens. Por isso que é muito importante você ter em suas mãos pelo menos a leitura aí dos resumos desses 9 contos, tá? Guimarães Rosa, vale um comentário muito importante, o doutor, né, que era médico também, doutor Guimarães Rosa, sai pelo sertão de Minas Gerais, ele que nasceu na pequena cidade de Cordesburgo, para fazer uma pesquisa, para entender quem eram as pessoas, a sua cultura, os folclores, os mitos, enfim. Então ele vai trazer tudo isso para a sua literatura e tem uma diferença, por exemplo, do regionalismo do Guimarães Rosa para o regionalismo do Vidas Secas. Ambos são modernistas, mas Vidas Secas é a 2ª geração, Sagarana é a 3ª geração. O que acontece aqui? O Guimarães Rosa vai trazer uma perspectiva mais mágica, mística, fabular. Nesse sentido, acontecem às vezes coisas fantásticas, do tipo o conto Conversa de Bois, onde o boi fala, entendeu? Então você tem coisas que jamais apareceriam na literatura do Graciliano Ramos, que era sociológica, seca, política. No Guimarães você vai ter esse lugar um pouco mais místico e mágico, ligado à cultura popular. E é uma pesquisa intensa que ele faz, não só do ponto de vista temático, mas do ponto de vista formal. E aí chegamos à questão da linguagem. Olha, Guimarães Rosa é criador de linguagem, ele inventou, nós temos um estudo sobre o léxico de Guimarães, ou seja, a invenção de palavras que em língua portuguesa nós chamamos de neologismo. Os neologismos são a aglutinação de um prefixo e de um sufixo cuja semântica está vinculada à lógica regionalista, ou seja, os brasileiros entendem muito bem essas palavras que são virgens aos olhos, aos ouvidos das pessoas. Então Sagarana, inclusive, tinha uma fala do Guimarães que ele não, nas traduções, e foi traduzido para vários países, um pedido era que esse título não fosse traduzido, que ele se mantivesse. E aí você precisa conhecer o que significa saga e o que significa
Rana. Esse prefixo saga vem das tradições nórdicas da descrição dos heróis. Heróis que passam por enfrentamentos, que passam por conflitos e que no final, enfim, tem um sucesso, né? E Rana seria um sufixo do tupi, que significa a semelhança de. Portanto, as histórias de Sagarana são histórias semelhantes às sagas de heróis. Ou seja, são heróis, mas nem tanto heróis. Certamente, há um diálogo com a figura do Macunaíma, lá do Mário de Andrade, da primeira geração heróica, do modernismo, onde nós temos um herói que é um herói sem nenhum caráter, percebe? O Macunaíma é um herói à semelhança de. Macunaíma já era Sagarana. E aqui ele vai trazer 9 contos, dentre eles o 9º conto, que é considerado pela crítica um dos contos mais significativos da literatura brasileira, que é A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Vocês vão perceber que em todos os contos você tem uma movimentação desses personagens ligados a um momento epifânico, ou seja, um momento de revelação da verdade. Todos eles ambientados no sertão, com personagens que vestem esses tipos sociais oriundos desse espaço, então o vaqueiro, o sertanejo, o valentão, e inseridos num lugar de defesa da honra, de sincretismo religioso, enfim, aspectos muito significativos. Então, por exemplo, o sincretismo religioso aparece lá no conto São Marcos, aparece no Corpo Fechado, né? As questões ligadas aos proprietários de terra, né? Então, minha gente, a volta do marido pródigo, as questões políticas e tal, a questão do animal típico do sertão, então o burrinho pedreiro, conversa de bois, né? A defesa da honra lá com o duelo, o próprio A Hora e Vez de Augusto Matraga, né? Que a ideia de hora e vez, ela aparece praticamente em todos os contos. A Hora e Vez do Manuelzão, Fulô, né? Quando ele vai desafiar o Targino, por exemplo, quando chega, ele falava que era valentão. O dia que chegou o valentão de verdade, o Targino, ele teve que provar. A hora e vez do Manuel Fulô. Ou seja, se você diz que você é alguma coisa, ou seja, se você diz que você é herói, uma hora a vida vai te cobrar e você vai precisar provar que você é. E nesse momento, a revelação de verdade é aquilo que norteia todos esses 9 contos aí, tá certo? Então, prestar bastante atenção, dar uma atenção especial para esses contos. Depois, 1946, 1951, chegamos ao único livro de poesia, os poemas, o gênero poema aí, né, o gênero lírico que aparece na FUVEST. A FUVEST, por muito tempo, ela tinha escolhido 2 outros livros do Carlos Drummond de Andrade, que eram O Sentimento do Mundo, de 1940, e depois A Rosa do Povo, de 1945. Ela vai fugir um pouco desse lugar de estudo canônico do Drummond, que é a segunda geração modernista, que vai de 30 a 45, percebam, Claro Enigma, de 1951, um momento posterior ao lugar onde Carlos Drummond de Andrade é estudado tradicionalmente, ou seja, Drummond, para entender um pouco o lugar de Claro Enigma, a gente precisa dar uma olhada para a sua biografia, né? Os livros do Drummond eram muito sociais, muito políticos, né? Se você pegar O Sentimento do Mundo e Claro Enigma, eles têm uma orientação revolucionária, de esquerda, vinculada ao comunismo e uma vontade de fazer a revolução e repensar o lugar do operariado, etc. Bom, de fato, eu acho que Drummond queria mesmo fazer a revolução, ou pelo menos participar intelectualmente desse movimento. O que acontece é que ele acaba se desentendendo, de alguma maneira, com essa localização partidária, de esquerda, e vai fazer uma reflexão um pouco diferente aqui em Claro Enigma, voltada mais não para esse lugar social e político, e sim filosófico e existencial. Olha, isso é uma fala importante para você entender esse livro, que traz no seu próprio título um fator norteador da literatura do Drummond, que é a ideia de contradição. Drummond, né, quando nascia um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse: vai, Carlos, você goste na vida, né? Então você percebe que ele mesmo, quando fala de si, se apresenta como um anjo torto. Então o anjo e torto é uma ideia de contradição. E essa contradição, o claro e o escuro, né, essas antíteses que ele apresenta enquanto figura de linguagem do seu poema, vão nortear um pouco aquilo que ele revela enquanto verdade. E Claro Enigma é muito isso, né? O claro seria essa ideia de razão e o enigma essa coisa contraditória que ele apresenta quando ele reflete sobre a própria vida, ou seja, sai desse lugar social e político, vai para o lugar filosófico,
E esse lugar filosófico entra na perspectiva existencialista. E toda perspectiva existencialista, seguindo a tradição dos filósofos existencialistas, é negativista, é pessimista, só lembrar do Nietzsche, do Schopenhauer, etc. Bom, uma dica para você, não vá lendo esses poemas, esses 41 poemas, achando que você está lendo uma historinha. Porque ler uma historinha... Bom, falar historinha também é diminuir o gênero narrativo, né? Mas ler uma história pressupõe uma apresentação de personagens, espaço, tempo, surgimento do clima, do conflito, depois esse conflito que chega ao ponto máximo, depois se resolve. E aqui não é isso que vai acontecer. Você vai ter poemas que vão discutir e projetar imagens. Então não vá atrás de uma narrativa, vá atrás de uma reflexão, de uma projeção de um sujeito que mudou o norte da sua poesia. Tudo bem? Bom, uma dica é você entender muito bem a localização dessas imagens, dessa reflexão filosófico-existencial dentro das 6 partes que se apresentam. Então começar lá com o lobo e o cão, né? Claro que não está falando sobre fauna de animais, ele está falando sobre uma projeção dos humanos, né? Você tem o lobo e o cão, que são 2 animais, um doméstico, um selvagem, como se a gente estivesse falando dos seres humanos. Depois notícias amorosas, segunda parte, tomar cuidado que a ideia do amor aparece na literatura do Drummond, mas não aparece ainda em Claro Enigma. Depois ele vem com o menino e o homem, né? Então quer dizer, ele vai trabalhar a relação de pensar hereditariamente quem é o homem que se torna um menino, quem é o seu filho, quem é o seu neto e os autores que o circundam. Depois, a quarta parte, o selo de Minas. Olha, lembrar que Drummond nasceu na pequena cidade de Itabira do Mato Dentro, lá em Minas Gerais, 2 horas depois de Belo Horizonte, uma cidadezinha pequena, uma cidade que ele não nega que ele é de lá, porém ele tem uma relação com Itabira de não pertencimento. Itabira não poderia dar o que ele queria. Acho que vale até lembrar a última estrofe do poema Confidência de Itabirano, o segundo poema do livro Sentimento do Mundo, que ele fala, né? Tive ouro, tive gado, tive fazenda, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Ou seja, ele opta por ir para o Rio de Janeiro, para ir para a capital do Brasil na época, para poder universalizar a sua poesia. Ele não teria esse espaço em Itabira. Portanto, o selo de Minas, essa parte do livro Claro Enigma vai discutir então essa relação com o tradicionalismo. Tem um poema bem forte sobre a questão dele sentado à mesa com o pai, um pai patriarcal, né, muito rígido em suas tradições, etc. Bom, depois a penúltima parte do livro, então, lábios cerrados, né, lábio fechado, lábio cerrado. Quando que o lábio fecha para sempre, sobretudo numa filosofia existencialista pessimista? Quando a gente morre, né? Então, a discussão sobre essa ideia da morte. E, por fim, a última e grande parte do livro, que é A Máquina do Mundo. Dentro da parte da Máquina do Mundo, você tem um poema homônimo também, né? A Máquina do Mundo, onde é também considerado um dos poemas mais importantes aí do século XX, A Máquina do Mundo, onde revela-se essa verdade contraditória, esse enigma da existência. E acho que um adendo importante é a intertextualidade com livros Lusíadas, de 1572, de Luís Vaz de Camões, no episódio Ilha dos Amores, onde tem uma fala de Vênus, a deusa do amor, para Vasco da Gama, depois de ter conquistado os caminhos que cortam o Cabo da Boa Esperança e chegam até Calicut, quando ela olha para as luzes de Portugal, numa ilha imaginária, e diz assim para Vasco da Gama: olha, cuidado com a ambição dos seus reis. Se continuar assim, vocês serão levados à derrocada. Essa é a máquina do mundo. E é daí, da fala de Vênus para Vasco da Gama, no episódio Ilha dos Amores, de Camões, nos Lusíadas, ele faz a última parte do seu livro, numa intertextualidade quase que existencialista, aí, no fim das contas, com a questão da ambição humana, da revelação de uma verdade contraditória, que é a localização dele nesse período. Tudo bem? Vale lembrar que o Drummond sempre trouxe o verso livre, o verso branco, né, o verso sem rimas, que é uma tradição aí dos modernistas, mas aqui ele se dá o direito de ter uma liberdade dentro da liberdade e um diálogo com uma tradição anterior, que é, por exemplo, a questão de escrever com forma. Existe, inclusive, existem sonetos nessa obra, como é o caso do poema Oficina Irritada, onde ele apresenta um experimento que nega algumas coisas, a própria contradição de um sujeito imerso na ideia de liberdade dentro da liberdade. Tudo bem? Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta aí, fica atento, e certamente o único livro de poesia,
pode ser que ele apareça aí na prova. Tudo bem? E finalmente, chegamos ao último livro. Olha, a FUVEST seguiu aí uma tendência dos outros vestibulares. Por exemplo, a Unicamp tinha trazido Mia Couto, um escritor moçambicano com Terra Sonâmbula, e ela traz o Pepe Tela, um escritor angolano, né? Aí você fala, mas como é que eu vou ter que ler, como é que eu vou escrever um livro de Angola, né? Olha, Angola foi colonizada por Portugal, Angola, Moçambique, Luanda, enfim, são países que falam a língua portuguesa, e a FUVEST, muito em função aí já há um bom tempo, você tem um departamento na FEFELESH, na USP, que é de estudos da literatura africana, e o vestibular agora começa a pedir também, o que é uma coisa muito interessante, muito legal, para a gente sair também desse eurocentrismo aí, né, sobretudo na questão da língua. Bom, Mayombe de Pepe Tela conta, a Mayombe é o nome da floresta, né, uma floresta de Angola, e esse livro vai contar a luta dos guerrilheiros pela libertação de Angola contra Portugal, ou seja, lutando pela independência. É um movimento social de guerrilheiros de várias tribos, né, a gente chama de etnias diferentes, que vão se unir na luta pela independência de Angola, formando um movimento chamado de MPLA ou MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola. Então, um livro muito interessante, um livro político. Vale lembrar que o Pepe Tela foi vinculado ao MPLA, né, e participou ativamente desse lugar, dessa guerrilha contra e pela independência de Angola frente a Portugal. Tem um processo quase que de metamorfose desses guerrilheiros com a própria ideia da floresta. Então, como a gente comentou com o Curtiço, a Cidade da Serra, você tem um espaço muito determinante do comportamento desses personagens. É interessante, e isso acho que vale a pena você ter uma atenção, que a língua portuguesa digamos, os angolanos estão lutando contra os portugueses, mas a língua portuguesa foi um fator de conexão entre as tribos que falavam os seus idiomas próprios, né, as suas várias linguagens diferentes, e que a língua portuguesa tem uma importância muito grande nesse livro, porque ela é um fator de união, de trazer o coletivo, dessa força pela libertação. A história conta, dividido também em 6 partes aí, você vai perceber que tem uma escolha de nomes específicos para os personagens que tem a ver um pouco com a sua ação. Então, Sem Medo, né, o sujeito corajoso, o Teoria era o professor, né, a Ondina, que era uma moça volúvel, né, que traz uma reflexão crítica aí, o papel da mulher na sociedade e tal. E outra coisa importante é a questão do foco narrativo. Você vai perceber que tem um narrador em terceira pessoa, mas que a cada capítulo ele vai emprestando a voz para esses personagens que quase que num relato pessoal falam em primeira pessoa sobre a experiência de lutar pela independência do país, né? Um livro que tem muito mais discussão, um livro muito mais reflexão desse lugar que eles ocupam do que de fato ação, mas que mostra e traz uma discussão importante da libertação de um país, uma luta socialista, uma luta importante para o povo mais oprimido, e que vai aparecer aí na lista da FUVEST para você ter atenção. Bom, dê uma olhadinha nessa lista toda, eu vou até dar uma licença aqui para quem precisar dar um print dessa lista, olha só. Espero que tenha valido a pena aí, que você, mesmo que você não tenha lido, presta atenção nesses pontos que eu falei, porque certamente você vai mandar muito bem na prova da FUVEST e eu vou ficar muito contente, beleza? Então até a próxima aí. Valeu!